conheço a sua história e eu sei que há alguns anos atrás você teve uma trombada com Deus, né? Mas na verdade eu acredito que no seu caso Deus te encontrou, né? Não foi você que encontrou Deus. É eu que estava perdida. E eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, um pouco da sua história de conversão, né? Como que foi esse processo? Como ele se deu? Então, assim que, na infância, né, muito conturbada e tudo, depois na adolescência também muito conturbada, e assim, muitas inquietudes e muitas dúvidas, muito vazio, e aí eu tinha vontade, eu vou voltar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o casamento, porque a conversão se deu depois que eu me casei, Nossa. né? Então, eu tinha, assim, uma inquietude, uma vontade de construir a minha família, construir o meu lar, construir a minha casa. Eu tinha uma sede, uma vontade, um anseio, um desejo por família muito grande. Então, eu era aquela agregada, né, na casa dos primos, né, e primas que tinham a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos ali. Eu era aquela pessoa que estava ali no meio e eu olhava a dinâmica familiar e eu era apaixonada com essa dinâmica, né, de família. Eu falei que eu não ia chorar, mas não adianta, né? Não. E eu era muito, assim, ligada com isso, com muito desejo, muito anseio disso, de família. Então, eu muito cedo queria casar, queria ter os meus filhos. E com 17 anos eu vim morar, então, aqui em Uberlândia, porque eu falei, vou ficar com a minha mãe agora, tomei essa decisão, falei, eu vou ficar em Uberlândia. Aqui em Uberlândia, eu estava já com 17 anos, né, quando eu tomei essa decisão, e aí fui estudar num colégio e conheci o meu marido. Quem é o meu marido, gente? Meu marido é ele. Conheci você, né, com 17 anos ali na 17 anos, escola. nos conhecemos. E aí a gente, então, começou um relacionamento, logo nós nos casamos, né? Mas eu confesso, assim, que nesse período, nesse tempo, eu pensava, o meu foco era em construir uma família, em ter uma casa e até mesmo sair da estrutura familiar, né, que eu vivia. Aí a gente começou, né, casamos, a Fernandinha, né, a nossa filha mais nova já estava encomendada, né, nós casamos. Casamos jovens, né? Casamos com o quê? Casamos 19 anos, né? novos, 19 anos os dois, né, temos a mesma idade, então casamos e começamos aí uma história de vida, 2 crianças, para não dizer 3 crianças, né, com a Fernandinha, bem novinha ali, e aí nós começamos os conflitos, né? As dificuldades, os desacertos, porque eu era uma pessoa muito inconstante, com as emoções muito abaladas, muita por causa da falta de estrutura mesmo de infância, de família. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui acusando, né, nem julgando os meus pais, os meus avós. Eu sou muito agradecida pelos meus avós que me acolheram, que cuidaram de mim, que me receberam na casa deles, né, e cuidaram de mim. Mas havia uma rebeldia dentro do meu coração, assim, um senso de abandono muito grande, uma tristeza, uma angústia que às vezes eu não sabia nem de onde vinha direito. E aí, quando a gente então começou, né, eu comecei essa vida, esse relacionamento, essa vida de casada, começaram muitos conflitos de relacionamento, de casal, de marido e mulher. E aí um dia eu falei, bom, eu vou me separar. E logo em seguida, né, porque a gente tem a Fernanda, né, e logo um ano e meio depois nasceu a Ana Flávia, nossa filha mais nova. E aí, foi aí, né, você me perguntou sobre a conversão, então foi nesse momento, as duas muito novas, e eu decidi que eu queria me separar, que não estava dando certo, só que era algo que eu falava, não vai acontecer comigo. Sempre tive no meu coração, isso não pode acontecer comigo,
porque os meus pais são separados, eu sei o que é fazer, né? Vim de um lar assim, onde os pais se separam, e eu falei, eu não quero isso para mim, para minha casa, mas estava ficando insustentável. Muita imaturidade, né? Estava ficando insustentável. Falei, não, então agora eu vou ter que me separar, não adianta, não estou aguentando mais isso. E fui para São Paulo e falei, vó. E aí, assim, né? Eu queria até também comentar que a minha avó, né, é cristã há muitos anos, ela me falava de Jesus, me levava à igreja, me levava para os cultos, me levava para escolinha ali, né, no Ministério Infantil, desde muito pequenininha. Inclusive, tive várias oportunidades de louvar o Senhor com 5 anos. Eu tô lembrando aqui das histórias, né, que ela conta que me levava para quadrangular e falava, ela disse que falava assim, eu falava que queria cantar, que queria, e aí ela falava, não, então tá. E eu pegava o microfone e ia para trás do púlpito, só que aí ninguém me via, né? Porque eu ficava escondida lá atrás do púlpito, ficava só a voz lá, e eu cantava um corinho e tal. E aí eu fui criada nesse ambiente, né? Mas com 12 anos eu não quis mais e tudo, mas então a minha avó, eu voltei um pouquinho, né, para contar que quando eu fui quando eu queria me separar, que eu fui para casa da minha avó, eu não contei para ninguém, eu não falei para ninguém qual era a minha ideia, só falei que eu queria passar uns dias, né? Nem para você, né? Eu não compartilhei, mas falei, eu quero passar uns dias lá na minha avó, mas já estava com esse pensamento. Cheguei lá, uma prima que já era convertida também, ela falou assim, vamos orar num determinado momento lá, ela falou assim, vamos orar? Vamos. Aí demos as mãos lá, começamos a orar e ela falou assim, essa prima, né, falou assim, Deus está mandando te dizer que o que você está pensando em fazer não é para fazer. E aí eu me lembro que eu até fiz assim, mas quem contou o que eu quero fazer? Eu não contei isso para ninguém, só eu sei o que eu quero fazer. E ela foi bem assim enfática, disse, olha, Deus disse que não é para você fazer isso. Aí quando ela foi embora, minha avó me perguntou, eu falei, não, vó, eu quero me separar, eu já não estou aguentando mais, contei. Ela falou, não, filha, você não fez de tudo ainda. Eu falei, não, vó, já fiz de tudo. Ela falava, não, não fez. Você não fez de tudo e você precisa procurar uma igreja, você precisa, né? Ela falou meio que inverso, né? Porque ela já vinha falando de Deus para mim, de Jesus, mas eu sempre muito resistente, muito rebelde. Ela falou, você precisa frequentar uma igreja. Aí eu falei, não, vó, eu não quero e eu quero vir para cá e eu quero que a senhora me cuida das meninas para eu poder trabalhar. E era exatamente isso que a minha mãe tinha feito. E eu tinha falado que não ia fazer isso e eu me vi exatamente na mesma situação. E a minha avó fez algo que eu confesso que na época me chocou bastante. Eu fiquei até triste com ela, fiquei chateada com ela. Ela falou, filha, eu amo você, eu amo as suas filhas, você é sempre muito bem-vinda na minha casa, muito. Para passear, para vir passar um tempo, mas para morar, não. Você não casou para se separar. Deus tem um propósito na sua vida. Deus restaura casamento e Ele pode restaurar o seu casamento. Então, você não é bem-vinda aqui dessa forma. E aí eu peguei minha malinha, e voltei para Uberlândia, voltei para cá. Falei, bom, então agora como que eu vou fazer, né? Ela falou, não, daqui uma semana ou daqui a alguns dias, a avó só vai organizar algumas coisas aqui, eu vou para lá, eu vou passar uns dias lá, vou te ajudar a achar uma igreja. Falei, pronto, né? Então vamos. E aí foi exatamente isso que aconteceu, né? Ela me ajudou, veio mesmo, me ajudou a encontrar uma igreja e foi super engraçado porque ela saía a pé, né, no bairro. Eu até me emociono mesmo de falar isso porque ela perguntava na rua, ela perguntava nos estabelecimentos onde tem uma igreja e ela achou uma igreja do Evangelho Quadrangular pertinho de casa.
Aí viu quais eram os dias de culto, me levou, me apresentou para o pastor, para as diaconisa, para os diáconos, olha, cuida da minha neta, toma conta dela, tá assim, tá assim. E aí eu fui meio que obrigada, né, por causa da situação, mas fui. E ao procurar a solução para o meu casamento, eu encontrei o Salvador da minha vida. Meu Senhor, meu suficiente Salvador, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Fui atrás de uma restauração de casamento e encontrei a restauração da minha alma, da minha vida. Pude entregar a minha vida para Cristo ali, nesse período, né, nesse tempo.